Nas últimas décadas, a China vem apresentando um crescimento econômico bastante considerável e, apesar do Brasil ter uma importante histórica relação econômica e comercial com os Estados Unidos e mais, está na zona de influência dos Estados Unidos, a partir do ano de 2009, a China passou a ser o principal parceiro comercial do Brasil. Portanto, já temos mais de uma década que a China é o mais importante parceiro comercial do nosso país, e a diferença na relação comercial e importância do Brasil com a China tem aumentado cada vez mais e se distanciado em relação aos Estados Unidos. Acompanhe no vídeo de hoje, portanto, um comentário a respeito das relações geopolíticas entre Brasil e também a China. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Respeita Geografia. Eu sou o professor Éder falando com vocês aqui a respeito das relações entre o Brasil e China. São relações bastante importantes, especialmente no que se refere às questões comerciais. São duas potências locais, a China com pretensões de ser uma potência global. Temos aí na foto as respectivas esposas atrás e os governantes do Brasil e da China, o Xi Jinping e também o Lula, que nessa semana alvoroçaram a geopolítica internacional com o encontro e a presença de Lula no território chinês. Vamos observar. Nós temos que as principais parcerias comerciais do Brasil se dão com a China, conforme falamos logo no início. Na sequência vem os Estados Unidos, a Argentina, os Países Baixos e o Chile. Tudo bem? Então a exportação do Brasil, os dados aqui se referem às exportações brasileiras, ok? As exportações do Brasil vão se dar, sobretudo, para a China, 88 bilhões de dólares, Estados Unidos na sequência 31 bilhões de dólares, 12 bilhões de dólares, no caso aí envolvendo a relação comercial do Brasil com a Argentina, Países Baixos e Chile, tudo bem? Em percentagem, nós temos que o Brasil, em relação à China, tem aí uma relação de 32%, conforme disse no início, é a mais importante relação comercial do Brasil hoje, na sequência é os Estados Unidos, mas a uma distância considerável. O Brasil exporta para os Estados Unidos óleo, soja, minério, aço, ok? Assim como para a China também, minério e tal. No caso aqui, observemos os principais produtos que o Brasil exporta para a China. No caso aí, a soja, o minério de ferro e também óleo bruto e petróleo. Basicamente os mesmos produtos exporta em quantidades consideráveis também para os Estados Unidos, só que quando pensamos nos Estados Unidos, nós temos que acrescentar a questão do aço, tudo bem? Então o Brasil e a China têm uma importante e crescente relação comercial e assim por diante, certo? Na sequência Estados Unidos. Só que é interessante nós pensarmos nos tipos de produtos que o Brasil exporta para a China. São produtos tais quais soja, minério, óleo, produto bruto, não é? Ou seja, são produtos de baixo valor agregado, em boa medida. O Brasil acaba importando muitas vezes produtos com maior valor agregado, ou seja, em boa parte produtos ou semi-industrializados ou ainda industrializados. Uma exceção interessante observarmos é que na relação econômica do Brasil com a Argentina é para onde o Brasil acaba exportando um volume mais considerável de produtos semi-industrializados e também industrializados, tudo bem? No mais, a relação comercial do Brasil com a China, Estados Unidos, Países Baixos e Chile envolve muito a exportação do Brasil de produtos não industrializados, portanto produtos que têm menor valor agregado e tal. Muito bem. Então, há uma relação de enorme importância comercial envolvendo o Brasil e os Estados Unidos e assim por diante, ok? Agora, além das questões econômicas e acordos comerciais que são assinados entre Brasil e China, nós temos a presença do Lula na China, em termos de importância geopolítica, podendo balançar e chacoalhar um pouco o mundo da multipolaridade. Então, em termos geopolíticos, existe aí o que se compreende como multipolaridade, ok? Então, o Brasil é uma potência regional, a China também, só que a China tem uma pretensão global cada vez maior e a China já, segundo muitos analistas, já não é mais apenas uma potência regional, e sim está sendo alçada à categoria de potência global tal, ok? Muito bem. Agora, as falas marcantes do Lula, ok, foram as seguintes. Diz lá:
Os nossos interesses com a China não são apenas comerciais. Temos interesses científicos e tecnológicos, interesses políticos e nós temos interesses em construir uma nova geopolítica. Isso daqui é importante. Essa questão da nova geopolítica evidencia a questão da multipolaridade, ok? Sendo a China, portanto, uma parceria importante para o Brasil e demais países que estão em ascensão econômica ou querem sair um pouco da zona de influência dos Estados Unidos ou da União Europeia, certo? E a China, de certa maneira, acaba se apresentando como um importante player da geopolítica mundial que reconfigura o tabuleiro da geopolítica tal. Ok? E por isso a discussão a respeito dessa nova geopolítica. Especialmente a partir da guerra Rússia e Ucrânia, há esse debate se aprofundando em relação à multipolaridade. Ok? Em relação à multipolaridade, e por isso aí um pouco dessa perspectiva da nova geopolítica. E mais, o Brasil pertence junto com a China a um grupo, ok? Que é o grupo dos BRICS. Qual a grande importância dos BRICS envolvendo Brasil e China? O banco, né, o novo Banco de Desenvolvimento, que é o chamado Banco dos BRICS, que inclusive passa a ser presidido agora, em 2023, pela ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Então nós temos uma relação comercial com a China gigantesca, mas além das relações comerciais existe uma profundidade significativa das relações geopolíticas entre Brasil e China, conforme estamos aqui observando, ok? Pois bom, diz ainda, né? É uma nova geopolítica, construir uma nova geopolítica. O que significa isso? Justamente a ideia do mundo multipolar, para que o Brasil tenha a possibilidade de ter relações geopolíticas com os Estados Unidos e com a China e não seja necessariamente refém de um ou de outro, ok? Muito bem. Para que a gente possa mudar a governança mundial, e aqui ele está afetando certamente os Estados Unidos e a União Europeia, são os núcleos de poder no mundo que são os mais tradicionais, ok? Pelo menos podemos fazer essa leitura, os mais tradicionais no sentido das últimas 30, né? Dos últimos 30 anos, enfim. Dando mais representatividade às Nações Unidas. Aqui, ele acaba dialogando em boa medida com o G4. O G4 é um grupo de países que querem uma reconfiguração do Conselho de Segurança da ONU, que diz respeito à Alemanha. Além da Alemanha, nós temos também a Índia, o Japão e, claro, o Brasil. Estes países buscam uma ampliação das cadeiras permanentes no Conselho de Segurança da ONU, ok? E há, portanto, esse debate aí envolvendo o Brasil. E o curioso é que o ex-governo brasileiro, o Bolsonaro, também na ONU, quando fazia eventualmente seus discursos, acabava discutindo a importância do G4 para que houvesse uma maior e melhor representatividade da ONU, ok? Em relação aos países, em relação ao mundo e assim por diante, tudo bem? Então, o Lula reiterando isso de maneira indireta em alguma medida, certo? Diz ainda, não podemos continuar com Nações Unidas, que não tem a força necessária para coordenar o equilíbrio que o mundo precisa para que a gente possa viver mais em paz. Essa é a questão do equilíbrio, ok? Trata-se justamente daquela ideia segundo a qual a ONU, em boa medida, não representa a realidade multipolar do mundo contemporâneo, ok? Falou sobre os BRICS, ok? Os bancos multilaterais de desenvolvimento e a importância, e mais, houve, né, não só há, mas houve um importante debate em relação do uso do dólar nas relações comerciais entre o Brasil e a China, a fim de que não dependesse apenas do dólar enquanto moeda de transação internacional. E Lula fez alguns comentários, inclusive tratando de que, por que é o dólar a moeda de relação internacional, das trocas comerciais e assim por diante, ok? Quem conhece um pouquinho sobre a história econômica dos últimos 50 anos, pelo menos desde 71, 72, sabe por que o dólar é a moeda importante e, obviamente, é só olhar para o século XX e entender ali a reconfiguração do mapa da Europa do pós-Segunda Guerra Mundial e do mundo do pós-Guerra Fria, que a gente vai entender por que tem a importância gigantesca do dólar, que é justamente a moeda oriunda daquele país que, em boa parte do século XX, especialmente na segunda metade, foi a grande economia do mundo. Mas o Lula está jogando ali para aqueles que apoiam a ideia da multipolaridade, a ideia do mundo do sul global, ok? E, em alguma medida, também não gostam muito dos Estados Unidos.
certo? Então nós temos aí o Lula dialogando com essas questões, enfim, certo? E falou sobre as moedas lastreadas no dólar, conforme disse aqui, ok? Mas é interessante observar que os acordos entre Brasil e China, eles não ocorrem só hoje, eles estão se aprimorando, ok? Desde há um bom tempo, certo? E aí nós temos que em 2019 nós tivemos uma aproximação do Brasil com a China. Nós vemos aí na foto o ex-presidente brasileiro e o Xi Jinping, ok? Na ocasião assinaram ali 9 acordos e tal nas áreas de transporte, agricultura e na área de intercâmbio cultural e também audiovisual, ok? Isso daqui é para que nós não esqueçamos que as relações do Brasil com a China está para além das questões de preferências de partido político, mesmo porque, ainda que você tenha dentro do governo Bolsonaro críticas necessárias em relação a certas posturas da China, ok? Nós não podemos esquecer que a China é o principal parceiro comercial do Brasil hoje. Ok, já tem mais de uma década disso. E mais ainda, Brasil e China atuam no BRICS, que é uma importante instituição internacional que atua como importante player dessa nova geopolítica contemporânea multipolar. E mais, por fim, os acordos de hoje dizem respeito ali ao fortalecimento do comércio entre ambos os países, um entendimento envolvendo os ministérios da defesa, né? Nós temos aí memorandos discutindo isso, cooperação espacial, ciência e tecnologia, agricultura e pecuária, que é um assunto reiterado aí da agricultura, mesmo porque o Brasil é um importante fornecedor de bens agrícolas para a China, certo? No mais é isso, espero que tenhamos compreendido um pouco da relação comercial do Brasil com a China e por que o alvoroço todo da visita do Lula ao território asiático. Não se esqueçam de deixar like, se inscrever no canal e, claro, se você quer aprender geopolítica, baixe o nosso guia de estudo cujo link está aqui na descrição. Bons estudos e respeitem a geografia. Tchau, pessoal.